Vamos lá, vamos começar a nossa DR de hoje. Para quem não sabe o que é a DR, explica, Flávia. É a discussão da nossa relação. Mentira. Deixa eu contar essa história rapidinho, porque eu sei que assim, tem uma galera que já tá aqui com a gente faz um tempão, mas tem um pessoal aqui que ela sempre faz isso, né? Pelo amor de Deus. Eu tô abaixando o negócio, gente. Há muito tempo atrás, quando a gente começou a fazer nossa discussão de casos clínicos, a gente nem sempre concorda um com o outro, né, Flávia? Na realidade, a gente sempre discorda. A gente quase sempre briga. E aí um dia a gente estava fazendo a discussão de um caso e eu discordei, aliás, a Flávia discordou de mim. E aí eu não gostei, porque eu falei, puxa vida, mas não é possível que ela tá discordando de mim assim. E aí eu falei assim, não, mas aí eu discuti com ela. E aí ela foi e discutiu comigo. E ficou aquele clima ruim aqui na frente de todo mundo. Achou ruim demais comigo, sabe? Não gosto de ser afrontado. Ficou aquele clima ruim. Eu não gosto de ser afrontada, ela que é a general, agora você imagina. Eu falei pra ela na hora, falei, Flávia, será que nós vamos discutir a relação aqui na frente de todo mundo? Aí ficou esse nome, né, Flávia? Discutindo a relação. E aí a gente discute a relação de caninos molares. A gente discute a relação. Bem-vindos! Turminha, boa noite! Vamos falar de ortodontia, né? Que sejam é melhor. muito bem-vindos. Então vamos começar aqui, Flávia, com o nosso primeiro caso clínico. Nós temos 3 casos clínicos hoje para planejar. Agora nós vamos começar com o caso da Camila Araújo. Doutora Camila, espero que você esteja aí. A Camila mandou esse caso para mim nos 45 minutos do segundo tempo. Flávia, por onde você começaria olhando esse caso clínico aqui? Pela queixa do paciente. Mentira. Quando vê um diastema desse tamanho, você fala, qual que é a queixa? A pessoa fala, é classe 3, não tem jeito, né? É que, bom... Diastema, incisivos muito vestibularizados, e aí, já que mostrou tudo uma vez... Por onde que eu começo? Por onde você começa? Eu, Flávia. Ai, meu Deus. Ele odeia que eu falo isso, odeia. Ela tem uma mania de falar assim, Flávia faria eu isso. É Flávia, né? Porque quando eu falo eu sou eu, não é eu, Hélio. Seu nariz, vai. A primeira coisa que eu gosto de ver, antes da gente começar a falar de qualquer plano de tratamento, é a face. Tá bom. Então... eu vejo incisivos muito vestibularizados, extremamente vestibularizados. Certo. Onde a gente vai? Face, depois panorâmica, depois teleradiografia. Olha aí. Sem ver isso tudo não tem como. Tudo bem. Olha isso. Turma, olha isso. Tudo bem. Dica ninja número 1. Vamos lá. Eu não preciso ver mais nada a não ser essa teleradiografia. Eu consigo observar que nós estamos diante de um caso de biprotrusão. Lógico, se você observar aqui a base mandibular em relação ao incisivo inferior, lembra do nosso ímpar? E hoje a gente tem... Gente, posso falar a verdade para vocês? Nós estamos surfando na ortodontia hoje. Por que a gente está surfando na ortodontia? Gente, pelo amor de Deus, teve uma época que para a gente descobrir qual era a inclinação vestibular desse incisivo, a gente tinha que fazer um monte de medida, somar o cateto com a hipotenusa. Pois é. Não, mas eu não estou criticando, eu não estou aqui para fazer chacota da cefalometria, porque a cefalometria, didaticamente, é uma ferramenta fantástica, porque aquele aluno que inicia, que não consegue enxergar isso, ele precisa fazer o traçado, ele precisa fazer a medida para quê? É para ele fazer a medida? É para ele fazer cefalometria pro resto da vida no consultório dele? Não é, mas é para ele treinar o olho dele. É para ele treinar a enxergar algumas coisas que hoje são obscuras para ele. Estou um filósofo hoje, você percebeu? Percebi. Porque você começa a descobrir coisas e você fica até uma filósofa, você aprende a psicologia. É a mesma coisa da finalização. Tem hora que você vai fazer a finalização, a pessoa olha, ela sabe que está errado, mas ela não sabe o que está errado. Olha que louco isso. Planejamento é assim também. Aliás, a ortodontia como um todo... Ela é assim, eu tô pensando, o que não é? Mas é só no começo, tá? Passa rápido. Você lembra quando eu encontrei com você no corredor do consultório? Eu pus a mão no seu ombro e falei assim, bem, eu tô começando a entender esse negócio. Tinha quantos anos que eu fazia só ortodontia? Tinha 8 anos. Não é para te desanimar, não. É porque naquela época
O acesso à informação, gente, era muito difícil, tá? Era mesmo. Era muito difícil. Muito caro, muito difícil. Tava comentando que eu bati um papo, né, com a Giane hoje. Ela é uma jovem, uma criança. E eu vejo que a conversa, eu naquela idade, você naquela idade, a gente não conseguia fazer nada, porque não tinha as informações. Mas nós viemos aqui para bater papo. Vamos falar. Abre então o vinho, a cerveja. Flávia, que dia que nós vamos a DR tomando vinho? Vamos. Não sei, o Gustavo Lima foi processado, você viu, né? Aí a gente anota lá só para maiores de 18 anos. Ninguém menor de 18 deve ver a live aqui. Vamos lá. O ímpar, que é o ângulo do incisivo inferior com a base mandibular, a gente vê que o incisivo está muito vestibularizado, então é claro que esse ímpar está muito grande. O incisivo superior, em relação à órbita, ele passa muito atrás, o longo eixo dele passa muito atrás da órbita. Então esse incisivo está muito vestibularizado. Lá na face do paciente, olha lá, ele está biprotruso. Está biprotruso. O ângulo nasolabial dele está muito fechado. Esse ângulo aqui, ó, ele tem que ter 90 graus formado pela base do nariz e o lábio superior. E ele deve estar ali com uns 45 graus se bobear, né? Tá muito fechado. Lábio inferior tá evertido. Tá biprotruso. Agora me diz uma coisa. Há pouco tempo, Flávia, isso é uma pergunta, eu vou te apertar ao vivo aqui agora. Vou te apertar ao vivo daqui a pouco. Me perguntaram assim, sou professor, mas essa característica de biprotrusão não é uma característica da raça? Sim, isso é muito importante a gente saber. Mas eu posso tratar? Se for queixa do paciente, você pode tratar. Se não for, você não pode tratar. É bem por aí. Então vamos pensar numa coisa aqui, olha só. Nós já tivemos vários pacientes assim, que a gente fez, inclusive, exodontia de pré-molar. 4 pré-molares. Tá? Exodontia de 4 pré-molares. Fizemos a retração. Fica lindo, o perfil fica mais retinho, fica bem bacana. Ah, mas não tem recidiva porque o tamanho da língua... Não. Nós nunca vimos recidiva no consultório relacionado a esse tipo de problema. Não, jamais. Não volta a ficar biprotruso a pessoa que tirou 4 prés. É exatamente isso. Só que a gente precisa saber... Você tá dando risada por quê? Não, agora você explica. Nós nunca tivemos recidiva. Eu falei, Não, nesse tipo de problema específico. Sim, é claro que tem, todo mundo tem, a gente né? Claro que tem. Tem porque o paciente não usa contenção, perde, some, tem, né? Você sabe qual recidiva que incomoda muito? Até vamos entrar nesse assunto, porque tudo que a gente de repente puder dar de informação ajuda. Porque fala assim, porque foi o Hélio, foi a Flávia que tratou, não tem recidiva. Vai ter, se o paciente não usar a contenção, ou se não ficou tão bem encaixado no final. Mas vocês tratam sem ficar tão perfeito no final? De preferência não, mas às vezes não fica, porque a gente tem limitações ósseas, porque às vezes era cirúrgico e a gente acabou, ou então porque o paciente ficou cansado e tem um monte de coisa. A gente é humano, né? Mas o mais importante se de repente a gente extraiu 4 pré-molares, qual que é a recidiva que realmente enche o saco? É aquela pequena abertura que acontece, na distal do canino. Na distal do canino. Aquilo é um saco. Como é que faz para evitar isso? A gente faz contenção fixa inferior de pré a pré. Isso. E no superior, de preferência, seria essa contenção fixa de pré a pré também. Mas é complicado porque de vez em quando fica descolando. Ela solta e incomoda. Então, assim, hoje a gente tem as placas de acetato, né? Os alinhadores, placa de acetato de 1 milímetro que o paciente pode utilizar para dormir, desde que esse paciente não seja um paciente com apertamento. Bruxismo, que não tenha bruxismo. Mas vamos noturno, direto. Né? Porque tem outro tipo de bruxismo. Ixi, mas aí um assunto vai puxando o outro, daqui a pouco. Nós temos uma relação de canino do lado direito, de classe 1. Do lado esquerdo, tá uma meia classe 3, tá vendo ali, Flávia? E eu gostaria muito de saber qual é a linha média que está desviada. A inferior. Aparentemente é inferior, né? E essa inferior, ela está desviada aqui pro lado direito, né? Isso mesmo, ó. Ela está desviada pro lado direito.
Tá, tudo bem. Do lado esquerdo do paciente, nós temos a ausência de um segundo molar. Correto? Olha só. Tá vendo lá na fotografia? Aqui, ó. Nós temos a ausência do segundo molar. Aqui, a ausência do primeiro pré. Tá. Aqui, a ausência do primeiro molar também. Tá bom. O que eu faria? Depois você fala o que você faria. Eu vou falar o que eu, Hélio, faria. E ela fala o que ela, Flávia, faria. Seu Mari. Eu faria o seguinte, já que nós temos a ausência de um molar aqui do lado direito, inicialmente, vamos lá. Vocês sabem que nós somos mineiros. Mineiro é um bicho meio desconfiado, que vem comendo pelas beiradas. Então eles falam que mineiro não perde o trem, né? Eles falam que mineiro gosta da segurança. Então assim, ó, inicialmente eu manteria esse espaço desse dente que está ausente, correto? Do lado esquerdo, lá onde tem a ausência do segundo molar, daquele lado que tem a ausência do segundo molar, eu faria uma distalização daquele lado, porque nós temos uma relação de classe 3. Eu faria uma distalização, muito provavelmente iniciando com apoio lá naquele terceiro molar. Tô gostando Para disso. quê? Para aproveitar o movimento de distalização com o de mesialização. Creio que eu faria dente a dente. Então, por exemplo, eu tenho lá o terceiro molar. Eu pegaria o primeiro molar e jogaria um contra o outro. Encosto os dois. E vou observando a relação de classe 1 ou de classe 3. Depois, eu conjugo esses dois dentes, trago o segundo pré. Conjugo os três, trago o primeiro pré-molar. Depois eu trago o canino. Se durante esse movimento eu perceber que eu perdi muita ancoragem e o meu canino vai terminar de classe 3 como ele começou, aí eu faço um mini implante. Eu faço um mini implante extra-alveolar no buccal shelf para poder retrair aqueles dentes inferiores. Gostei. E aí, turminha, eu faria a colocação do elástico em corrente inferior e superior. Só que tem um detalhe. Quando você vê esses dentes assim, Flávia, e a gente pensa em fechar esses diastemas, vamos lá. Fechar diastema não é simplesmente meter um elástico em corrente de orelha a orelha. Sempre que a gente for fechar o diastema, tem sempre vir uma pergunta junto, que é uma pergunta assim: como eu quero fechar? Eu quero fechar perdendo a inclinação? Eu quero fechar instruindo um pouquinho, porque isso acontece. Eu quero fechar de corpo sem perder inclinação e sem deixar instruir. E cada uma dessas opções tem um impacto diferente no perfil. Sim. Então, primeiro, olhe o perfil e pense, o que eu quero nesse perfil? Eu quero que esse lábio vá mais para trás, eu quero abrir meu ângulo naso-labial, então eu quero que meu incisivo lingualize. É mais ou menos isso. Só que aí tem uma observação. Que é metade do tanto que você vai levar esse incisivo, né? Não, quando você tira dente. Não é nesse caso aqui. Você não está conseguindo ler o meu pensamento dessa vez. Nossa, mas olha... Porque agora você Normalmente eu dou conta. Porque, na realidade, o que a Flávia está dizendo, e agora você fica... Tô vendo a imagem aqui para ver se tá boa, porque às vezes você tá falando da linha média e não dá para enxergar. Tudo bem. É porque às vezes quando eu expliquei, acho que a Flávia não entendeu direito porque ela estava olhando o telefone. Não, mas eu explico, não estou falando que você não entendeu por uma deficiência sua. É porque não era nada disso, não. Que coisa. Escuta aqui, ó. O lábio está aqui. Aí eu vou inclinar o incisivo assim, tudo bem. Eu perco. É isso que eu disse. Pronto. Só que eu estou dizendo para eles que a gente pode também fazer a retração de corpo. Então você que não entendeu o que eu disse... Que eu falei que cada uma dessas opções que você deu tem um impacto diferente no lábio. Tá bom. Porque só se você não for fechar, você vai fechar o espaço todinho superior aqui, você vai fazer como se tivesse feito extração. Você quer voltar no assunto? Você quer mesmo voltar no assunto? Não. Porque assim, ó, o lábio tá aqui. Se eu faço isso aqui com o dente, olha aqui, ou se eu faço isso aqui, qual que é a diferença do impacto? Ri mesmo.
Ela faz isso para me implicar. Claro que é para pra me ver se você implicar. tá prestando atenção. Não, só que agora Tá. nós estamos diante de um problema. Tudo bem, ó. O incisivo inferior, eu quero que ele lingualize. Vocês viram que o ímpar desse paciente, Tá muito alto. qual é o fio que eu vou colocar para que no momento no momento da colocação desse elástico em corrente eu consiga uma lingualização desses incisivos. Eu quero desinclinar o incisivo. Isso é uma parte muito importante do processo. Se você quiser lingualizar esses incisivos que estão muito vestibularizados, é com um fio redondo de aço. Tá bom. Qual número? Gosto muito do 18 ou 20 de aço. Se você colocar o 18 e o 20, funciona muito bem. Só tem um pequeno detalhe, que isso aí a gente vê no consultório a todo momento. E eu fico puto da vida quando isso acontece. E aí, quando acontece isso, eu sempre coloco a culpa nos outros colegas que trabalham lá, mas às vezes a culpa é minha também. O que acontece? Eu tô fazendo suspense, mas eu vou contar. Logo. Se você colocar o elástico em corrente de molar a molar, sim. a extremidade desse elástico em corrente vai fazer o seu molar girar para mesial. Isso. Sempre. Toda hora eu vejo isso no consultório. Não no meu paciente, porque eu não faço isso. Como é que você faz para evitar o giro desse primeiro molar para mesial? Eu coloco de segundo pré a segundo pré. Fala logo, para de encher Ela meu tá de saco. sacanagem hoje. Para evitar o giro do primeiro molar, você tem que colocar um amarrilho conjugado do primeiro até o segundo. Tá bom? Por quê? Porque você conjugando os dois dentes... Só para ficar claro, o segundo molar tem que estar colado, na boca, tá, gente? Só para ficar mais claro isso. Tá? É porque normalmente Porque nós... você falou segundo, poderia ser segundo pré. Eu segundo brinquei com molar. segundo pré. Primeiro molar ao segundo molar. Ancora o primeiro molar no segundo molar. Aí você pode colocar um elástico em corrente do primeiro molar até o outro lado. O que esse elástico em corrente faz? A gente tem que entender todos os efeitos colaterais de todas as mecânicas, de 100% das mecânicas. Quando você entende o efeito colateral, você começa a evitá-lo. Então veja, olha que interessante. O elástico em corrente começa a girar o molarzinho para mesial. Ah, mas eu não quero que ele gire para mesial. Tudo bem, eu amarro ele no segundo molar. Ô Hélio, mas aí vai parar 100%? Não, nada na boca é 100%. Porque a hora que esse elástico em corrente começar a girar o primeiro molar, mesmo ele estando amarrado no segundo, o segundo começa a ceder um pouco. Porém, eu já tenho dois dentes aqui servindo como ancoragem, evitando esse giro. Qual outra coisa que eu poderia colocar para evitar o giro desse molar? Assim, num passado um pouco distante, nós usávamos um negócio chamado arco lingual, porque ele evitava o giro do molar. Hoje a gente evita usar isso porque incomoda e tudo mais. O que nós podemos fazer para evitar o giro mesial desse molar? De repente usar um tubo com um negócio chamado antirrotação. Ai, professor, onde é que eu compro esse tubo com antirrotação, Flávia? Na verdade, você tem que entender, pega o catálogo da empresa que você gosta, pode ser, sei lá, da empresa que você gosta, e analisa, vê lá qual é o antirrotação que tem no tubo que você está usando. Você tem que entender qual é a prescrição. Você usa o que no seu consultório? O seu tubo é da prescrição ROT. Vai lá no catálogo e vê quanto de antirrotação ele tem. Eu acho que só tem mais, acho que só tem no ROT, pelo menos esses mais comuns. MBT assim. tem também. Tem. Então, isso é uma coisa importante de ser dita, extremamente importante. Mas você tem que colocar esse tubo com antirrotação quando você planejar. Você tem que olhar o início, entender que você vai usar o elástico e colar esse tubo, né? Porque a gente antigamente usava, vinha, né? A gente nem sabia disso no começo da profissão e só vinha tubos com antirrotação. Que era tudo ROT, a gente só Era usava ROT. ROT com antirrotação. E nos dava muito trabalho na finalização. Então, usar esse tubo quando não se vai usar o elástico em corrente dessa forma, também não é legal. Exatamente. Para a sua finalização. Agora, é claro, vamos facilitar a vida?
Nós paramos na história do giro do molar, né? Um caso inteiro para acabar. Mas é importante, Tá. a gente está falando detalhes importantes. Vamos organizar a vida? Olha que interessante. Se você fizer uma pequena dobra na mesial desse molar, que nós poderíamos chamar essa dobra de offset. É uma dobra só. Eu não estou dizendo para fazer uma dobra na mesial e na distal do molar, não. Estou dizendo para fazer um offset na mesial do molar. Boa. Só que o fio, né? O fio ele vem dos pré-molares. Olha isso, Flávio. Vamos ver se vocês conseguem imaginar. Fecha os olhinhos. Não fecha o olho não, porque senão você não enxerga. Não vai aqui. enxergar. Mas tenta imaginar o fio, ó. Ele vem o fio lá dos dentes anteriores, passa pelo pré-molar e aí ele faz um offset. E aí ao invés dele continuar reto até o final, seguindo o mesmo alinhamento daquele fio que veio até o pré-molar, você vai voltar o fio para o arco. O que é voltar o fio para o arco? Vou repetir. Vem do canino até o segundo pré, faz um offset e aí volta o fio na diagonal até o molar. Um desenho simples. Vocês vão ver que não tem segredo, tá? Resolve o problema do anti-rotação. Resolve o problema Gosto mais da assim. rotação do molar, não do anti-rotação. Do tubo anti-rotação, evitou ele. Então colocou elástico em corrente num fio 20 de aço ou 18 de aço inferior. Pensou no anti-rotação para não girar o molar, que também você não finaliza com o molar girado. Lingualizou incisivo inferior. Criamos um overjet. Só tem um detalhe. Quanto de lingualização vai acontecer ali? Exatamente a quantidade até fechar o diastema. Por que eu estou falando isso, gente? Não é à toa. É porque me perguntam, tá? Então, quando eu tenho a chance de responder para todo mundo, às vezes eu estou esclarecendo... Para a pessoa, né, que perguntou. Tanto para a pessoa que perguntou, quanto para outras pessoas que, de repente, pensam assim, nossa, eu tinha dúvida nisso e nem sabia. Se você coloca um elástico, um fio redondo, um elástico em corrente em dentes sem diastemas, esses dentes não vão lingualizar. Nem se você chamar Jesus Cristo, o Padre Quevedo e a Rose de Xangô junto. Nossa, ele desenterrou uns defuntos. Não vai. Vai o apinhar. dente vai lingualizar se ele tiver diastema. Acabou o diastema, ele para de inclinar para a lingual, tá bom? Vamos ver na... Aí criou um overjet ali e aí vai para o superior, né, Hélio? Vai para o superior. O que você poderia dizer? Bom, aqui desse lado eu estou colocando uma mola Olha fechada. aqui como é que tá vestibularizado. Aqui desse lado eu estou colocando uma mola fechada para manter o espaço, que provavelmente vai fazer um implante aqui depois, tá? Do lado de lá também estou mantendo com uma mola fechada. E aí nós podemos colocar um elástico em corrente total aí superior? Se tiver a mola fechada e tiver overjet, pode. Tá. Só tem uma dica, tá? Tem que ter essas duas coisas. Se não tiver overjet, não tiver a mola fechada, não pode. Tá. Perceberam que a gente colocou a mola fechada para manter o espaço, correto? E aí nós podemos colocar... Eu sei que está criado, a doutora vai mandar arrumar, vai mandar consertar o dente. Mas... Consertar é só mineiro, né? Eu poderia colocar depois um elástico em corrente também, mesma conversa, de molar a molar, conjugando o primeiro molar até o segundo. Não adianta conjugar o segundo pré até o segundo molar, que é o lace back que nós fazemos. Isso não adianta porque o primeiro molar vai ficar no meio do lace back e ele gira do mesmo jeito. Vai girar. Então tem que amarrar o segundo no primeiro molar. E o elástico em corrente pode ser colocado aqui. Gente, você colocaria com segurança? Simplesmente passa um elástico em corrente e pronto. Não, eu tenho muito medo. Você tem medo, né? Dessa perda óssea ali, ó. Exatamente. Tem muita perda óssea. E aí eu vejo isso, eu tenho Vamos lá. medo. Uma coisa importantíssima. Eu tenho uma aula, eu fiz uma aula, tá em alguma plataforma online minha aí que eu nem lembro onde que tá. Mas eu fiz uma aula que eu falo sobre atitudes preventivas da reabsorção radicular. E um dos problemas que a gente precisa tomar cuidado é quando você observa uma crista óssea
muito larga. Isso. Por quê? Quando essa crista óssea é larga e você pressiona o dente contra essa crista óssea, não existe, ou então existe uma deflexão desse osso muito pequena. Essa deflexão do osso pequena faz com que haja ali naquela região a maior probabilidade de ter reabsorção radicular, tá? Isso também acontece porque nós temos perdas ósseas em altura. Tem pouca inserção de dente dentro desse osso. Por que acontece a reabsorção quando você tem perda óssea? Porque o centro de resistência do dente, ele fica mais próximo do ápice. E aí o movimento que você faz, a força, ela é exercida muito mais no ápice do que no restante do dente. Até porque o restante do dente não tem quase osso. E aí cria... Aí a sugestão, num caso desses, é a gente fazer, ao invés de usar o elástico em corrente, não sei se você concorda com isso, usarmos um conjugado metálico, aquele fio 0,20 metálico, conjugado em 8 e vai fazendo ativação só por esse fio de amarrilho. Fio de amarrilho. Ou se quiser colocar um elástico em corrente, mas aí vai ativar a cada 2, 3 meses, né? Então, se for no amarrilho, é todo mês. A ativação. A ativação. E o amarrilho, eu sei que o pessoal vai perguntar, é o amarrilho 0,30. Tá? A Flávia é mais segura. É porque eu gosto do 0,20, mas... Que está rindo? Não, não é nada. Ora, não pode ser com 0,20? O 0,20 é muito fraco. Ele é mais efetivo, tá? Não é nada. Tem artigo falando que ele é mais efetivo. Mas aí vai dar briga e ninguém tem nada para provar aqui agora. Melhor faz com o 0,25. Vamos fazer, faz com 0,25. Que é a metade de um e do outro. Tá bom. Seguinte, só que você vai me mostrar o artigo. Pois é, eu sabia que ia dar briga isso, por isso que eu ri. Vai me mostrar e eu vou mostrar para vocês. É o seguinte, gente. Eu não sei gente. onde tá. Ah, não sabe. Mas eu vou não, mas é sério, só para não... Mas a gente também tem que ter responsabilidade de não confundir a cabecinha de vocês. Vejam só, quando você tiver pouquíssima inserção de osso, que você quiser mais segurança, o amarrilho 0,20, ele é muito fininho, parece um fio de cabelo. Inclusive, se você for tentar torcer esse fio de amarrilho, ele quebra muito fácil. Só que um dente com pouquíssima inserção, ele vai movimentar bem com 0,20. Se você tiver um dente que tem mais inserção e você não precisa tomar tanto cuidado assim, você pode utilizar um 0,25 ou um 0,30, que são fios de amarrilhos mais rígidos, e você inclusive sente que você consegue dar aquele aperto no fio de amarrilho. Então não tem também uma receita assim. Flávia, tudo bem. Ó, nós travamos num caso só, né? Muito importante. Vai fechar os diastemas e os diastemas vão gerar um impacto no lábio, vocês concordam? Esse impacto pode ser suficiente para o que nós queremos, ou ele pode ser insuficiente. Certo? Tudo depende do quê? Da expectativa sua e do paciente. Da queixa do paciente em relação ao lábio dele. Em relação ao lábio. E essa expectativa de vocês dois tem que estar alinhada. Se de repente no início do tratamento ele falar assim, eu quero meu lábio bem para trás, provavelmente o que você vai ter que fazer? Provavelmente você vai ter que utilizar esse espaço aqui e aquele espaço de lá para fazer uma retração maior ainda e às vezes tirar um pré-molar inferior. De cá. Tirar um pré-molar inferior, porque de lá você já tem. Agora, com essa perda óssea aqui, a sugestão é que você faça sem fechar esses espaços todos. Não mexa no microfone. Sim, concordo com você. É porque tem muita perda óssea ali. Então, o ideal seria manter o espaço dos implantes, lingualizar um pouquinho, não mexer na face, explicar para o paciente as limitações do caso dele. Exatamente, porque aí o movimento é menor. Posso mudar de caso? Muda de caso. Cansei desse, legal. Nossa, esse caso é da Giane também. A Giane mandou alguns casos e eu falei para ela que também ia mostrar na nossa DR. Ih, Flávia, isso é com você. Ah, mas não é não. Não? Não. Que houve? Não é comigo, não. Não? É claro que é comigo, mas não é com o que você está pensando, né? Vamos ver.
Primeiro vamos fazer uma E o que eu avaliação. tô pensando? Eu acho engraçado. Eu sei o que ele tá pensando, gente. Vamos avaliar o caso primeiro, então. Tá, Olha aqui. só. O sorriso, Aham, o perfil certo. está desagradável, você concorda? Concordo. A mordida extremamente aberta. Um perfil de padrão 3, não vi teleradiografia ainda. Eu não vi esse caso, eu não sei. Pelo que eu vi na boquinha aqui, ó, padrão 3. E Mas incisivo inferior tá lingualizado, tá Mas você compensado. acha que o padrão 3, a mandíbula tá maior do que a maxila? Eu não vi a tele. Ah, eu vou te mas mostrar. não, deixa eu falar antes, não mostra não. Eu não olhei. Ela vai estar girada no sentido horário. Ah, tá, tudo bem. Ah, Não, mas eu tô falando isso para não confundir a galera, porque É. a gente tem lá do conceito da especialização, né, do nossos antepassados, que não tá errado, eu tô falando antepassado só porque nós porque é o fizemos... conceito antigo e Não é que o conceito... e a gente Antigo, usa. antigo em sólido, né? Sólido. Sim. É antigo na palavra, né? Mas tá bom. Tá bom. Todo mundo entendeu. Que o padrão 3 é um degrau onde a mandíbula está à frente da maxila. Só que a Flávia já olhou aqui com um olho de Superman, ela enxergou atrás do tecido mole do paciente e ela percebeu que essa mandíbula é uma mandíbula grande, só que ela está girada para trás. Tá girada. E se você for ver, o ponto A e o ponto B, se não, daqui não tá dando para eu ver que eu tô de lado. Se não estiverem na mesma direção, o ponto B já tá à frente. Então ele é um padrão 3 e além de ser padrão 3, tem mordida aberta. E tem mordida aberta esquelética, porque as bases ósseas deles estão hiperdivergentes. É um caso complexo. Quem, eu diria, arriscaria dizer que pode até virar cirúrgico se não for muito bem conduzido agora. Tudo mesmo se for bem conduzido, pode cair na cirurgia ortognática. Mas o que nós devemos fazer agora para ajudar ele? Tá. Primeiro passo é tirar aqueles caninos decíduos. Tirar canino decíduo. Tira esses caninos decíduos ali, os superiores. Esse molarzinho também, porque o segundo pré ali tá querendo desviar do corredor de erupção dele. É importante tirar aquele dente. Ok, perfeito. Olha, é um caso complexo, como eu te Você já disse. falou isso? É assim, deixa eu ver a boca de novo. Caso para intrusão de molar e máscara facial. Tudo ao mesmo tempo, sabe como que é? Bem por aí. Claro, a gente tem... Qual que é a idade? A gente não consegue saber a idade, né? Bom, claro que quanto menos idade nós tivermos, mais chance da gente entrar com aparelhos mais tranquilos e termos um resultado melhor. Se eu fosse colocar uma ortopedia aí, eu preciso saber da idade dessa criança, preciso saber dessa língua, porque às vezes a língua tem uma interposição lingual tão grande ali que tá também piorando as coisas, mas a gente viu que ele é hiperdivergente. Então vamos lá. Né? Então, se fosse um ortopédico, um SN3 com barra ondulada superior, inferior e arco de Eschler. Não, mas você queria fazer intrusão de molar, então agora deixa eu irritar. Não, mas ainda não, assim, eu tô pensando em alguma coisa, porque a princípio eu pensei em disjunção e máscara facial, aqui. Só que aí a disjunção não dá certo porque a mordida tá muito aberta. Então é muito complexo esse caso, não é um caso pra você bater o olho assim e falar rápido, mas eu tô ainda puxando informações. Ele tem uma mandíbula girada no sentido horário, é hiperdivergente, então mordida aberta esquelética e é padrão 3. Tudo bem. Tem algum aparelho ortopédico funcional que eu possa fazer uma mudança de postura em roda para tentar melhorar? Demais. Tem, Você esqueceu dele? Não esqueci. É porque eu tô achando essa mordida aberta muito grande ali. Eu tô achando muito esquelético esse caso. E é raro, isso é muito raro. Eu olhar um caso assim e achar tão grave, mas eu não sei a idade dele. É o que eu tô... Deve ter o quê? Uns 8 anos, né? Sim, ó, tá erupcionando o canino agora. O canino erupciona lá com 9, 10 anos. Ó, o canino superior tá... se a gente fizer uma mudança de postura em roda, quem faz isso? SN3,
com barra ondulada superior e inferior nesse caso, porque a gente sempre mostra SN3 com arco de Eschler e mola frontal no superior. Nesse caso, eu colocaria até barra ondulada em cima e embaixo, porque a língua deve estar muito forte ali. Entendi. E tentaria alguns meses, de repente o resultado é tão bom, mas tão bom que você fala, nossa, ufa, era só isso, sabe? Mas a gente tem que pensar lá na frente também. Turma, olha que coisa engraçada, né? É até bom a gente divergir em alguns planejamentos, porque na prática, se de repente eu pensar, o planejamento de um caso ele precisa ser feito assim, pensando nas opções de tratamento, sempre assim. O planejamento de um caso, eu sempre ensino que ele tem que partir do que eu quero fazer. Porque quando eu vejo um paciente, quando a Flávia viu esse paciente, ela falou assim, tá hiperdivergência, eu quero intruir o molar. Realmente, é isso que a gente quer fazer. Agora eu te pergunto, para intruir um molar como esses, o que nós poderíamos utilizar para intruir esses molares nessa criança? Nessa idade? Nessa idade. Ele tem uns 10 anos de idade, vai. Encapsulado. Boa. Mini implante, eu não sei, aí eu não vi a panorâmica dele. Mas... Nós poderíamos utilizar um disjuntor de McNamara, mas apenas para fazer uma expansão superior, apesar que o disjuntor de McNamara é um aparelho que depois para remover aquele ionômero que fica ao redor dos dentes. Gente não gosta não, mas tem hora que tem umas coisas que a gente tem que dar uma desviadinha do... Vamos supor que a gente utilizasse um encapsulado, né, um aparelho de acrílico que se parece muito com o disjuntor de McNamara. Ele é encapsulado, ele recobre os dentes, a oclusal dos dentes, ele invade o espaço funcional livre. Quando esse paciente fecha a boca, ele morde em cima do acrílico e esse acrílico, com a força muscular do paciente, promove a intrusão dos dentes posteriores. Até aí, tudo bem, mas eu tenho sempre a impressão de que esse tipo de paciente ele tem uma língua mal posicionada. Eu vejo todos os meus pacientes que têm mordidas abertas desse jeito, eles têm línguas fora de posição. E eu não estou dizendo, línguas fora de posição, o que é? Eu não sei onde ela está, eu sei que ela não está no céu da boca. Verdade. Eu não sei se ela está lá embaixo no assoalho da mandíbula. Ou está no meio dos dentes. E não quero nem saber. Por quê? Porque eu estou preocupado com a posição da língua, não, eu estou preocupado com a posição que eu quero colocar a língua. E eu tenho ferramentas para isso, eu tenho aparelhos para isso. Excelente. E outra coisa, a gente tem uma vantagem muito grande aqui, é a idade desse paciente. Porque nessa idade, se você coloca alguma coisa que reeduca a língua, que faz essa mudança de postura em roda, a chance dele não ter que fazer outras coisas é muito grande. Perfeito. Né? Então a gente tem que ter essa visão, porque de repente em 6 meses, 8 meses, você melhora tanto por ter tirado a língua que você não precisa de mais nada. Isso. Mas a gente tem que ficar atento às... Giane, eu conversei com a Giane hoje e eu percebi que ela se interessa muito pela ortopedia funcional. Inclusive no bate-papo que eu tive com ela hoje, na live da hora do almoço, tinha um caso que a gente orientou ela para tratar com o aparelho SN1 com salto, que era um pacientezinho braquifacial, convergente muito grande. E esse aqui, eu sem dúvida nenhuma, eu começaria o tratamento dele com o aparelho SN3. Qual é o objetivo do meu aparelho SN3? Mudar a postura da língua desse menino. Quando nós trabalhamos com crianças, a gente não pode ficar só olhando a posição dos dentes e achar... Olha, quando a gente trabalha com criança, a gente tem que tirar o avental de ortodontista mecânico, que não está errado, porque o ortodontista é mecânico, tá? Parar de olhar dente. Parar de olhar os dentes e tentar observar a função, toda a estrutura da boca em relação à postura lingual, à respiração desse paciente. Olha lá, não respira também. Não respira. Como é que você sabe? Olha a olheira dele aparecendo aqui, ó, através da foto. Perfeito. Você consegue mostrar aqui, Flávia, para nós? Começa com a função. As vias aéreas estão normais? Parece que sim. Tá.
Só que independente disso, O espaço aéreo inferior não, ó. Tá bem aqui, mais embaixo. Tá bem aqui, fininho, mas não é adenoide, tá engraçado. Mas o mais importante é, de repente, a via aérea, inclusive na teleradiografia não dá para ver totalmente. Ele pode ter uma obstrução pode ter algum pólipo, desvio de septo, pode ter alguma coisa no seio do maxilar. Que a gente o importante é o seguinte. Não tá respirando. Tem que ver se esse bichinho respira bem pelo nariz. Se ele não respira bem pelo nariz, pode ser duas coisas. Uma você não resolve, quem resolve é o médico, tá? Que pode ser nariz entupido, nariz com... o otorrino vai avaliar e vai médico. saber o que é. A segunda coisa, você consegue contribuir para resolver. A segunda coisa é mania de ficar com a boca aberta. Mau hábito de respirar pela boca. Isso você coloca um aparelhinho, não chama essa negócio de aparelhinho. De aparelhinho não, perto de mim não, Isso você pelo coloca amor um de aparelho Deus. ortopédico funcional na boca desse menino. Esse aparelho vai cair sobre a língua dele o tempo inteiro e vai estimular que ele fique com a boquinha mais fechada. Muito mais fechada, língua mais bem posicionada, Pronto, chega, tudo eu cansei de bom. desse. Jani, SN3 e manda esse menino pro otorrino ver se ele tá respirando, tá? E lá na frente você avalia de novo, vê se isso tudo resolveu. Importante. Vai ser bom. Vamos comentar um negócio aqui, Flávia, que é muito importante. Vem cá, voltando nesse caso da Giane. Muito importante, gente. Quando nós estamos trabalhando com ortodontia, a gente monta um aparelho fixo e esse aparelho ele vai até o final, na grande maioria das vezes. É porque eu sei que vocês vão pensar assim, mas estético não vai, tem hora que a gente troca no meio do caminho. Mas na grande maioria das vezes é assim. A ortopedia funcional não é assim. A ortopedia funcional, às vezes você coloca um aparelho agora para resolver, eu falei para a Giane do SN3, eu tenho na minha cabeça que esse aparelho SN3, ele vai tentar fazer a língua desse paciente, a respiração, o lábio, voltar ao normal. Só que eu tenho outras coisas que eu tenho que fazer na boquinha desse menino, que depois eu vou trocando esse aparelho. Tá bom? Eu posso ir trocando, eu posso utilizar, mesmo que seja um aparelho ortopédico funcional, mas um outro tipo de aparelho. E vai chegar um momento que mesmo sem ele trocar todos os dentes, eu vou liberar ele, porque eu vou dizer para a mãe assim, olha, terminou a primeira fase. Primeira fase, isso fica muito claro. E eles entendem e gostam, sabem que é a primeira fase. Exatamente. E que se precisar vai vir para uma segunda fase e aí você... O que existe de mais fascinante de você tratar uma criança assim, é que você, inclusive uma frase que os meus grandes professores de ortopedia diziam, você está colocando essa boquinha no trilho, é como se ela fosse um trem de ferro andando fora do trilho. E cada dia que passa, isso aqui vai piorar. Eu vou te dar um exemplo muito claro, inclusive também do caso da Giane hoje de manhã. Você tem um paciente de 5 anos de idade, presta atenção, você tem um paciente de 5 anos de idade. Esse paciente tem o lábio atrás do incisivo superior. Porque ele tem um overjet. Não é porque ele quer colocar o lábio, não. Ele tem um overjet e ele tem esse lábio atrás do incisivo superior. O lábio é um músculo. Esse músculo, a cada dia que passa, vai empurrar o dente superior para frente e o dente inferior para trás. Ô mãe, vamos fazer o seguinte, vamos esperar para trocar os dentes, eu trato ele quando tiver com 13 anos. Beleza, hoje, com 5 anos, ele tem um overjet de 4 milímetros. Com 13, ele vai ter um overjet de 12. E não é só isso não, vai piorar e aos 6 anos, gente, isso é uma briga constante. Aos 6 anos, 6 anos de idade, 80% do padrão facial, do transversal e do padrão facial, e tem artigos sérios publicados falando isso, da criança já está formado aos 6 anos de idade. Então, quer dizer, se você espera, deixa passar dos 6, a gente já pode ter um prejuízo facial aí. Agora deixa eu comentar uma coisa muito importante. Concordo, vou comentar uma coisa muito importante. Esse caso, por exemplo, que nós estamos falando do overjet, que foi o da Giane, um caso como esse, se o paciente usar direitinho, em 6 meses você consegue um resultado absurdo. E aí você pode muito bem dizer para os pais assim, olha, terminamos a primeira fase. Ou de repente, 9 meses, 1 ano, dependendo da intensidade do problema, o paciente vai falar assim, que bom,
terminou a primeira fase, nossa, olha que resultado bonito. O paciente volta uma vez por ano no seu consultório, durante muitos anos, até, por exemplo, ele trocar os dentes. Ele trocar os dentes. É isso mesmo. E aí, a hora que ele troca os dentes, se ele precisar fazer algum ajuste, com quem que ele vai tratar? É com o ortodontista que ele não conhece ou é com você que fez a primeira fase do tratamento? Deixa eu só colocar mais um parêntese nisso, porque às vezes chega um caso como esse e muita gente tem dúvida se vai para um, se vai para o outro. Tem uma análise, a análise de Laverne-Petrovic, que certo. eu gosto de pedir. Depois, uma hora a gente explica, a gente marca uma hora para eu ensinar isso, porque é muito simples. Você vai pedir para a radiologia, ela vai vir e você vai entender. Nela, quando vem um caso que a gente tem um pouco de dúvida, eu falo, me dá a análise de Laverne-Petrovic para o aluno, porque eu peço para todos os meus pacientes. Nesse caso, você vê a tendência esquelética daquele paciente, você vê a gravidade, você vê o quanto essa mandíbula vai crescer ou não. Perfeito. Ou tem a tendência de crescer ou não, e é muito simples. Aí sim você toma suas decisões. Perfeito. A Laverne-Petrovic, por exemplo, varia de 1 a 6 a categoria de potencial de crescimento de uma mandíbula. Se esse menino for 6, eu já tenho meu medo de colocar ortopedia. Agora, se for 2, eu vou colocar. Sabe? Porque você sabe que você vai ter um prognóstico melhor. Exatamente. Então, assim, muda muito. Essa análise é muito legal. Muito boa. Você tem muita criança? Porque, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu adoro criança. Só que a Flávia gosta mais do que eu. Então, ela pega as crianças todas para ela tratar no consultório. É mesmo. Tem muita criança que trata lá com você? Nossa Senhora. E na pandemia, ainda por cima, eles estão querendo ir. Tá uma loucura. Você Tem acha muita que criança. Tratamento... E não sou odontopediatra, detesto odontopediatria, não faria. Você Adoro acha que criança, o quê? mas... É uns 40% dos pacientes, 30%, 40% dos pacientes É ortopedia. ortopedia funcional? É muita gente. Vocês sabiam que 10% dos ortodontistas faz ortopedia funcional? É pouco, né? Pouco demais. Um mercado escancarado e a grande maioria dos colegas fica aí reclamando, ai, mas eu não tenho cliente, a concorrência e tal. Tem que olhar com outros olhos. Vamos eu para trabalho no próximo muito caso. com esses pequenos e não me dão trabalho, graças a Deus. Não precisa segurar na cadeira nem nada. Isso é importante. Eles entram bonitinho, sentam na cadeira, me abraçam. Estão querendo me abraçar nessas horas que eu vou me abraçar, não pode abraçar, tadinho. É porque eles veem Eles gostam. Aquele aparelho como uma joia e o aparelho vem com uma figurinha e eles adoram. Criança, até quantos anos? Flávia, de quantos anos para baixo eles não dão trabalho para usar o aparelho? Até 8 anos não dão trabalho. Nenhum. Tem uns que de 9 até 12 usam muito bem, mas que não dá trabalho. O trabalho é 0. É dos pequenininhos até 8, 9 anos, eles usam muito bem. A experiência que eu tenho no consultório, até 10 anos, porque assim... 10 usa bem, mas assim, daí pra cima, alguns ainda usam, mas alguns não dão trabalho. 10, 12, 13, aí já começa a virar mocinha, aí eles começam a não querer usar direitinho, mas de 10 anos pra baixo não dá trabalho nenhum. Nada. Será que dá tempo da gente planejar esse caso aqui? Então, mas tá um caso tranquilo, ó. Tá um caso tranquilo. Tranquilo. Gente, ela tá de brincadeira com a gente. Não, é porque quando a gente tem tanta reabsorção assim, eu não sei como é que tá o panorama. A gente nem pode fazer tanta movimentação, não podemos fazer nada heróico. Concordo. Né? Agora eu vou ser obrigada a concordar com a Flávia. Olha lá, como é que estão aqueles incisivos. Você tem como colocar um mini implante, fazer uma intrusão lá? Sabe? Bom, mas nós temos que fazer alguma coisa. O primeiro passo, eu só quero dizer para você que é o dono do caso, ter cuidado, tá? Não brinca com esse caso. Não vem fazer muita intrusão, movimentos grandes, tratamento de adulto, mutilado assim. Os objetivos do tratamento são diferentes do tratamento do adolescente. A gente aqui, num caso como esse, a gente aceita um resultado aquém para preservar dentes. Desde que você tenha ali sua guia do canino. Então, assim, toma cuidado, tá? Deixa eu só orientar. Bom, nós temos, em primeiro lugar, um pré-molar aqui, precisa ser tratado. Nós temos grande reabsorção óssea e radicular nos incisivos. Toma cuidado
porque isso aumenta muito, tem que fazer pouco movimento. Sorriso extremamente gengivoso, pelo sorriso que eu vi na foto ali, ó, já conversa, explica que não vai dar para corrigir. A vontade, gente, de fazer uma intrusão aqui é grande. Eu fico assim, ó, me dá coceira de vontade de fazer uma intrusão. Eu acho que eu não aconselharia o dono desse caso fazer essa intrusão, mas eu preciso contar uma verdade para eles, eu não posso mentir. Mas tem que contar mesmo, hein? Como vai mentir? Eu faria essa intrusão, porque eu gosto de desafio. Tô falando eu, Hélio Venâncio. Eu, Flávia, não faria. Sabe por quê? Eu não gosto muito, não. Eu conversaria com essa paciente e a conversa seria assim, ó, preto no branco. Eu diria para ela o seguinte, olha, eu consigo melhorar esse sorriso gengivoso seu, isso te incomoda? Se ela falar assim, não me incomoda, aí eu também não vou me arriscar. Mas se ela falar assim, jura, é o meu sonho, não sei o que, papapá. Aí eu diria para ela, só que você corre o risco de perder esses dentes da frente. Se você perder, você faz implante numa boa. É claro que ela vai... Gente, eu vou contar uma coisa para vocês. Eu já tive paciente que falou assim, eu prefiro perder os dentes e fazer 2 implantes que eu fique bonita do que viver o resto da minha vida assim, tá? Nossa, concordo demais. Demais. Gostou do argumento? Porque Gostei, já aconteceu. mas aí ela tem que assinar de próprio punho. Eu estou ciente, meu dente tá perdido, que vou fazer implante com as palavras dela. Nós temos 2 tipos de tratamento aqui. Um tratamento bem simples, que seria fazer levantes nos caninos para conquistar um overjet. Esse levante no canino vai promover uma pequena extrusão posterior. Mas o paciente não pode, tem que intruir anterior. Olha, anterior o dente corre risco, então por isso que eu estou falando que tem 2 opções. E aí nós faríamos o fechamento dos diastemas com um torniquete, deixando esse levante no canino até os dentes posteriores se tocarem. Nos dentes posteriores pode fazer alças de verticalização, preparar para os implantes. Então esse é o tratamento número 1, mais seguro. Tratamento agora do ortodontista raiz, aquele doido, aquele que pula de bug jump sem a cordinha, sem o... Tudo assinadinho, tá? Tá? Para corrigir o sorriso gengivoso, eu colocaria um mini implante aqui entre os 2 incisivos centrais, faria alinhamento e nivelamento, e do mini implante até o incisivo, eu colocaria o meu amarrilho, fazendo o tal do torniquete, e agora nesse caso pode ser o amarrilho da Flávia, que é o amarrilho 0,20, aquele bem fininho, porque o dente está quase caindo. Aí eu faria aquele torniquete, ó, uma vez por mês você aperta um pouquinho. E a paciente já fala no início, vai demorar. Muito. Vai demorar e vai perder o dente às vezes. Fechou, turminha? Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigada, gente. Obrigada. Beijo, a gente se vê logo. Bate aqui, Flávio. Mas todo dia tem que ter comemoração, filha. Obrigada, gente. Obrigado, beijo. Beijo.